Boa noite, pessoal. Terça-feira, dia de live, vamos lá. Vamos começar com mais uma live da semana. Hoje o tema da live vai ser jejum. Falar um pouco sobre jejum intermitente. Quero que vocês aprendam um pouco mais sobre os benefícios do jejum, se tem contraindicação. Então, boa noite ao pessoal aí que tá chegando. Boa noite, Aline. Boa noite, Will. Tudo bem? Obrigada pela presença. Boa noite, Dilson. Boa noite, Thales Seluzniak. Denise Chamini, obrigada pela presença. Boa noite, Rafa Furman. Ildecleia, boa noite. Boa noite, Solange. Boa noite ao Fábio. Boa noite, Leandro. Obrigado pela presença de vocês. Boa noite aí ao Marinho que tá chegando. Marinho e Cris. Então, toda terça-feira uma live. A live de hoje vai ser sobre jejum. Então, será que todo mundo pode fazer jejum? Será que jejum é uma boa estratégia para o emagrecimento? Será que jejum coloca a minha saúde em risco? Será que é perigoso fazer jejum? A gente veio de um tempo onde nossos pais sempre nos falavam: não fique sem comer, né? Não saia de casa com a barriga vazia, não presta. E com certeza vocês têm essa crença ainda, né? Até hoje. Não presta ficar sem comer. E a gente faz muito isso com os nossos filhos também, né? Então, boa noite, Marinho. Obrigada aí pela presença, tá? Emily, Cristine, Leide, boa noite, Cliciane, boa noite, Dudu. Obrigada pela presença. Quero que vocês tirem suas dúvidas, tá? Eu tô ao vivo também pelo Facebook, então em alguns momentos vocês vão me ver olhando pra câmera do lado aqui. Boa noite, a Kelly também que tá entrando. Então vamos lá falar de jejum hoje, gente. Eu quero que vocês me contem aqui se alguém de vocês já fez jejum intencional, ou seja, o jejum intencional, né? Pra ficar sem comer. A gente passou agora aí pelo período da quaresma, algumas pessoas fazem um jejum absoluto, né? De comida. Quem faz, me conta aí se passa bem, como que fica. Né? Existe o Ramadã também, que é um período de jejum aí do povo judaico, né? E boa noite, Rose, tudo bem? A Malu, boa noite, Lewis. Obrigado pela presença. E então existem, né, os jejuns que são também religiosos, mas aqui a gente não vai falar exatamente disso, a gente vai falar do jejum e dos seus benefícios, né, gente? Gente, então, nós somos de uma época onde nascemos ouvindo nossos pais falar: não saia de barriga vazia, saco vazio não para em pé, não presta ficar sem comer. E essa verdade não é bem verdade, tá, gente? Nosso corpo tem mecanismos para nos manter vivos, sem a gente precisar comer a todo tempo, né? Hoje no mundo de obesidade que a gente vive, né, eu não vou lembrar dos dados, mas são mais de 50% da população acima do peso. Então, o tal do comer de a cada 3 horas, né? Tem gente que faz menos ainda refeições com uma frequência ainda menor, né? Então, o jejum, ele precisa chegar a mais pessoas e as pessoas ouvirem os benefícios que o jejum tem. Boa noite, Isabelle. Boa noite, Silnas. Boa noite, SAPN Construtora. Boa noite, Julara. Carla. Boa noite, Viviane. Obrigada pela presença. Dina, boa noite, gente. Alguns aí são alunos do método de aceleração de emagrecimento. Obrigada. Então, fiquem na live até o final. Tirem suas dúvidas, tá? Querem saber alguma coisa hoje sobre jejum? Falem aqui, tá? Não, aproveite e tire suas dúvidas. Tá, o que eu tava falando mesmo? Então, né, nesse mundo de tanta obesidade, com certeza uma das coisas que contribuem é a frequência aumentada do consumo de tantas refeições, né? Então, o jejum, ele é algo fisiológico e natural. Como eu falei, o nosso corpo, ele tem condições de nos manter vivos sem comida, né? Quem que faz isso é o nosso tecido adiposo, a nossa gordura. Saibam, gente, que enquanto a gente está... Eu vou dar um exemplo. Eu tô aqui já... Não é o meu caso, porque eu fiz um lanche, mas
Tô dando um exemplo. Tô há 6 horas sem comer. Quem está me mantendo nesse momento é a minha gordura, tá? A nossa principal fonte de energia é a nossa gordura, tá? Só que o que acontece? Se o corpo, ele, né, tem como principal fonte de energia a gordura, mas a cada 2 horas eu vou lá e, ó, como uma bolachinha, um cafezinho com açúcar, chupo uma balinha. É como se meu corpo pensasse assim, opa, vamos deixar ali o estoque de gordura ali, não vamos mexer nele, e vamos utilizar a energia, né, a glicose que acabou de chegar aqui de uma maneira muito rápida, porque eu belisquei uma bolachinha, daqui a pouco eu fui lá e tomei um cafezinho. Então, quando eu vou fazendo essas refeiçõezinhas picadas, principalmente ricas em carboidrato ou açúcar, é como se meu corpo fizesse isso. Opa, vamos deixar ali a gordura para um outro momento, se eu precisar usar ela, e vamos dar prioridade para utilizar esse combustível rápido que acabou de chegar aqui, que é a gordura. Que a gordura não, que é o carboidrato, que é a glicose, tá? Então, esse comer a cada 2 horas, e não tá errado, algumas pessoas vão se beneficiar a comer a cada 3 horas, por exemplo, mas esse comer principalmente balinha, bolachinha, chocolatinho, bolachinha, pãozinho, cada 2, 3 horas, isso atrapalha bastante, tá? Então, volto a dizer, o meu corpo, ele é muito sábio e ele tem uma fonte de combustível principal, que é a nossa gordura, tá? Então, se a gente for sair e ficar no meio de um deserto aí por alguns dias, quem nos mantém é a nossa gordura, tá? Então, o corpo consegue pegar a gordura, transformar ela em energia dentro da mitocôndria, tá? Então, quando a gente fica em jejum, é isso que acontece. Não estou alimentando, comendo, meu corpo está utilizando a minha gordura como fonte de energia. E ela é a nossa principal fonte de energia, tá? E, naturalmente, nós deveríamos ficar, em média, aí 12 horas em jejum, né? Por quê? Porque entre a última refeição, 8 horas da noite, vou fazer a refeição às 8, vou dormir às 11, mais ou menos, e daí vou tomar café às 8 horas da manhã do dia seguinte. Esse é um jejum natural, não forçado. Só que hoje em dia não é assim, né? A nossa vida moderna nos faz jantar muito tarde, trabalhamos até muito tarde e jantamos muito tarde. Então, a gente já nem cumpre mais essas 12 horas em jejum, que seria o normal, tá? Olha, o Marinho, ele fez uma pergunta bem interessante aqui, gente. Por que em atividade física mais intensa, se você estiver de jejum, você se sente mais fraco? Realmente. Quando você tá em atividade física de alta intensidade, o meu principal combustível não é a gordura, é a glicose. Então, é por isso. Então, quando eu estou em repouso, como agora, né, e não comi, ou quando eu estou fazendo atividade física de baixa intensidade. O que é uma atividade física de baixa intensidade? Uma caminhada, por exemplo, né, que o coração não está acelerando tanto. Nesse momento, a minha principal fonte de energia, principal, não é a única, é a gordura, tá? Então, sair caminhar em jejum é muito bom, muito tranquilo de fazer, né? Sair caminhar. Agora, se você vai correr, dar tiros de corrida, vai fazer uma musculação, que é o caso de uma atividade física de mais alta intensidade, onde você sente que o coração, né, aumenta a frequência cardíaca, nesse momento, a principal fonte de combustível não é mais a gordura, tá? A principal fonte de combustível para o meu músculo é a glicose. E aí, para quem está em jejum, começa a sentir fraqueza na hora de fazer um treino intenso, né? Então, se você está fazendo jejum intermitente, vou dar um exemplo, pulou a janta e no outro dia você vai fazer musculação cedo. Você pode sentir e não vai comer, né? Você vai pra academia de manhã fazer exercício de alta intensidade, um funcional, um spinning, ou vai fazer musculação mais intensa, né? Que lá durante o exercício você sente que o coração, a frequência cardíaca se eleva. Nesse momento você pode sentir fraqueza, porque justamente o principal fonte de combustível nesse momento deveria ser a glicose. Mas essa glicose, ela não está ali, porque você não consumiu carboidrato, né, nas últimas horas
Quando eu falo últimas horas, não precisa ser 1 hora antes, nas últimas 4, 6 horas, tá? Então, em atividades físicas mais intensas, Marinho, você vai se sentir fraco. Aí talvez não é a melhor estratégia, tá? Tem gente que se adapta, eu até vou falar isso, tem 3 tipos de pessoas e algumas se adaptam muito bem ao treino de força em jejum. Mas não é o que vai acontecer com a grande maioria, tá? Deu pra entender? Mas, então, vamos pensar, não vou fazer musculação cedo, nenhuma atividade de alta intensidade de manhã, vou fazer um jejum, ótimo, gente. O jejum é muito saudável. E é uma estratégia de emagrecimento também, tá? Pessoas que têm glicose alta, glicose elevada, que provavelmente também tem que avaliar como é que tá a insulina dessa pessoa. Essa pessoa ela é muito beneficiada em fazer jejum, tá? Só que daí o jejum, gente, quando a gente tá falando aí de um jejum intermitente, é passar dessas 12 horas sem comer, porque as 12 horas seriam o fisiológico, o normal, né? O ideal seria jantar 3 horas antes de deitar, né? Então, eu vou dar um exemplo. Você vai jantar 8 horas da noite para dormir às 11 e só vai tomar café da manhã no outro dia às 8. Esse seria o jejum fisiológico que todo mundo deveria fazer. Então, eu vou estender isso. Eu vou ficar, não vou tomar café da manhã às 8 e vou ficar até meio-dia sem comer. Me contem se alguém já fez isso e se fica bem. Tem gente aí que tá assistindo a live que faz jejum e fica bem? Falo disso. 14 horas, 16, 18 horas sem comer mais. Tem gente que fica 20. Lá a Denise falou que faz. E provavelmente passa bem. Ah, tá. Faz e passa bem. Ótimo, tá? E claro, quando você faz o jejum pela primeira vez, você vai sentir, tá? Porque eu costumo dizer assim, ó, gente. Então, se você nunca fez... A Elaine também faz. E fica bem também, né? Já está treinada para isso, né? Então, ela já tem um metabolismo aí eficiente para mantê-la nesse período. Quando você... A Thaís também falou que faz jejum, se mantém bem. Ah, lá, ó, a Solange não passa bem. Solange, 2 questões aqui que nós vamos conversar, né? Não sei se você já tentou mais vezes ou você pode se enquadrar nisso que eu vou falar daqui a pouquinho. Mas vou dar um exemplo. Então, eu como sempre a cada 2, 3 horas, como bem próximo do horário de dormir, acordo. Minha primeira coisa já é tomar café da manhã, aquele desespero. Eu digo assim, as tuas células, elas estão lá bem acomodadinhas, assim, só esperando o carboidrato chegar. Não preciso. Não preciso ir dar um jeito de ir buscar combustível, porque vai chegar aqui. Então, eu tenho as células mimadas, as mitocôndrias mimadas. Por quê? Porque cada 2 horas ali eu tô recebendo combustível, então eu só vou ali e utilizo a glicose que vai me manter. De repente, chega a hora, não tem aquela glicose. Gente, isso aqui é uma encenação, tá? Tua célula pensa assim, meu Deus, eu preciso procurar combustível, aonde que eu vou encontrar? Porque essa gliconeogênese, que é o termo, então a transformação da gordura em energia, ela é um processo um pouquinho difícil, assim, pro teu corpo. Então, é como se você desse uma chacoalhada. Células, se virem, porque eu não vou te dar combustível agora. Vá buscar. Aí a célula vai buscar esse combustível, porque ela já sabe fazer isso. Ela só não está acostumada a ter que fazer tanto isso, né? Que é gliconeogênese, que é transformar a gordura em energia. Tá? Então, uma das questões pode ser essa, tá? Então, daí, quem não consegue fazer jejum, o que pode fazer é buscar primeiro um jejum mais curto. Então, começa a jantar mais cedo, tomar um café da manhã mais tarde. Gente, não precisa acordar e já... Eu sei que é cultural, mas não precisa acordar e já ir tomar café da manhã, gente, tá? Vai arrumar a cama, vai, não sei, se arrumar, vai cuidar dos filhos, depois faz o café da manhã. Aí você às vezes passou 1, 2 horas já do tempo que você habitualmente toma café. Você já tá alongando isso. Ah, e tem gente também que eu tenho pacientes que se adaptam melhor com o jejum da tarde. Então, por exemplo, elas almoçam e não comem mais. Daí elas só tomam café da manhã no outro dia.
Também pode ser feito desse jeito. Não precisa ser exatamente tirar o café da manhã. Você pode fazer um jejum de 14, 18 horas em outro horário. Almoça e daí não janta. Toma café da manhã no outro dia. Também é válido, tá? Mas então o jejum fisiológico seria de 12 horas. Eu recomendo que então a partir aí, se você ainda não consegue, que é o caso da Solange, fazer um jejum de 13, um jejum de 14. A Viviane perguntou se é recomendado de quanto em quanto tempo repetir. Na verdade, tem gente que tem como hábito, como estilo, todos os dias, né? Alguns pacientes que eu converso pode fazer jejum de segunda a sexta e tomar café da manhã com a família, sábado e domingo, tá? Não existe uma regra para o jejum engessado. Mas você pode sim manter como um hábito na tua vida o jejum. Seja o jejum da noite, o jejum da manhã, né? Volto a dizer, não só pelo emagrecimento, mas o jejum ele faz renovação celular. Morte de partes de DNA que não são boas serem replicadas. Então, o jejum é muito saudável. O jejum é bom para quem está em tratamento de câncer, tratamento de qualquer problema de saúde. Eu sei que quando a gente tá doente, né, é cultural comer, mas o jejum ajuda na cura, tá? E como eu falei, pacientes com diabetes, com resistência insulínica, tem sabe o paciente que não consegue emagrecer, que parece que faz dieta, mas não emagrece, usa a estratégia do jejum, tá? Pode fazer atividade física em jejum? Pode. Com certeza pode fazer atividade física em jejum, tá, gente? Só como o nosso amigo perguntou agora há pouco ali, às vezes você vai sentir fraqueza ao fazer atividade física de alta intensidade. O que é atividade física de alta intensidade? Aquela atividade física onde você sente que a tua frequência cardíaca se eleva bastante. Um tiro de corrida. Colocou peso lá no leg press, no agachamento da academia. Vai fazer lá 15 repetições com uma alta carga. Isso vai aumentar muito a tua frequência cardíaca. Nisso você vai sentir... você pode sentir fraqueza, tá? Mas fazer caminhada aeróbico, né, em média e baixa intensidade, que é o caso da caminhada, um trotinho de corrida, uma pedalada não tenha muitas intensidades, é tranquilo, tá? O corpo dá jeito e consegue te suprir nisso. Algumas pessoas não conseguem, outras se dão super bem treinando de manhã. Mas também existe essa questão de adaptar o meu corpo a isso. Mas eu vejo, né? Isso é uma prática de consultório. A gente normalmente, vou fugir um pouquinho do assunto, mas vocês vão se identificar aí. Ó, veja com quem desses 3 somatotipos, vou até mostrar no computador para ficar interessante. Existem 3 somatotipos, tá? São perfis genéticos que a gente desenvolveu. Tá? Cada pessoa tem um tipo de corpo e de metabolismo, tá? Para isso a gente dá o nome de somatotipos. Quando você tá lá na barriga da tua mãe, você vai ter já uma definição de mais ou menos como será o seu metabolismo, tá? E a gente vai se enquadrar entre um desses 3 aqui, ó. Ecto, endo ou mesomorfo. Mas eu quero que vocês percam o medo do jejum, tá? Ai, mas Carol, eu não vou passar mal se eu for caminhar amanhã em jejum. Não vai. Se for uma caminhada em baixa intensidade, não vai, eu garanto. É super saudável, tá? Ó, então, os somatotipos, gente, mais ou menos esses 3 perfis aqui de corpos. Isso vale para homem e para mulher, tá? A gente nasce assim, com isso aqui já definido. A gente tem uma maior predisposição, não, uma maior semelhança com o ectomorfo, ou com o mesomorfo, ou com o endomorfo. A gente não é somente um, mas a gente tem uma porcentagem maior em um desses 3 perfis. Esse ecto aqui é o perfil daquela pessoa que, se você não é uma delas, você conhece alguma dela. É a pessoa magra, sempre magra, ela não é volumosa, ela não é, por exemplo, a mulher, ela não tem bundão, colchão. Ela é aquela pessoa mais miudinha, magrinha, que come tudo que vê pela frente. Normalmente nunca faz dieta.
é a que come pão com Nutella no café da manhã, come bolo de lanche da tarde, não engorda. E também tem dificuldade para ganho de massa muscular. Essa pessoa aqui, normalmente, é uma pessoa que precisa comer a cada 3 horas. Então, ela não se dá bem com jejum. Tá? É, bem isso, Viviane. Tem uma sucuri dentro do... Come os rebocos da parede e não engorda. Ô, desgraça. Queria ser assim também. Então, esse aqui é o perfil dos sonhos, né? Então, come de tudo, não engorda. Essa pessoa aqui normalmente não se dá bem com jejum. E essa pessoa aqui normalmente sente a necessidade de comer a cada 2, 3 horas, tá? Então, a Solange, ela pode estar enquadrada nisso daqui também, tá? Solange, você falou que não se dá bem com o jejum. O mesomorfo é aquela pessoa que tá sempre bonitona. Bonitona não, bonito todos somos. Mas é aquela pessoa que tem o corpo assim, ó, que responde muito bem a treino, então ganha massa muscular com facilidade. Se fizer dieta, perde gordura com facilidade. Ela até ganha gordura também. Oi, Solange, boa noite, seja bem-vinda. Solange, aluna do método, entrou aqui. Solange, eu tô explicando aqui os 3 tipos de somatotipo, de derivação genética, onde a gente normalmente vai se enquadrar mais próximo a um deles. Então, essa pessoa é aquela pessoa que sempre tá com o corpo legal. Se ela entrar na musculação, ela tem um resultado legal. Se ela fizer dieta, ela tem um resultado legal. Então, ganha massa muscular com facilidade, ganha até gordura com uma certa facilidade. Essa pessoa aqui se adapta bem ao jejum, tá? Ela também se adapta bem ao jejum. Agora, essa pessoa aqui é o endomorfo, tá? O endomorfo é aquela pessoa que se pensa assim, meu Deus, ela nem come e é gorda. Tá sempre cheinha, sempre fazendo dieta. Não come, fica horas sem comer, só almoça e janta. Não toma café, só almoça e só janta. E sempre tá com excesso de peso. Então essa se dá super bem com jejum. Super, super, super bem. E é aquela pessoa que sempre tá fazendo dieta. E essa pessoa aqui, ó, tô fugindo até da aula, ela precisa de aeróbico, tá? Então, ela precisa do aeróbico de baixa intensidade para mobilizar gordura como fonte de energia. Essa pessoa aqui, eu digo que ela precisa tanto do aeróbico quanto do exercício de força. Essa pessoa precisa muito de exercício de força, né? Musculação. Então, essa aqui se dá super bem com o jejum. Essa também. Essa normalmente não consegue fazer jejum, tá? E isso daqui não muda, tá? A gente nasce, é uma derivação genética. Quando somos lá embriões na barriga da nossa mãe. Só que a gente não é só um ou só outro. A gente tem um 75% de ectomorfo com 15% de mesomorfo, entendeu? Às vezes, só não explicar aqui, você já consegue se identificar. Assim como no consultório, às vezes, só de olhar para a pessoa, entender a rotina dela, eu já consigo identificar, até para orientar melhor em relação à dieta e treino para ela. Mas entenderam? Porque algumas pessoas não conseguem fazer jejum por uma falta de adaptação. Algumas pessoas, alguns ectomorfos não vão se dar bem com o jejum, não adianta tentar fazer, vai passar mal. É aquela pessoa que, normalmente o jejum, ele vai nos deixar mentalmente bem, com um melhor raciocínio. Mas essa pessoa, ela não vai conseguir ter um bom raciocínio. Sabe, aquela pessoa que vai ficar cansada ali no momento que ela vai fazer jejum, falta energia mesmo, tá? Então isso são derivações genéticas, tá? Derivações genéticas a gente não tem como mexer, a gente mexe nos fatores ambientais. Mas, Carol, se eu sou aquela última pessoa ali, né, a gordinha, eu vou ser sempre gordinha? Não. Você tem que entender o teu ambiente. Então, eu tenho que fazer aeróbico, eu tenho que fazer... O jejum é uma boa estratégia pra mim. Ah, mas então eu tenho que viver sempre de jejum? Não. Não, né? Tanto que quem tá no método de aceleração de emagrecimento, eu nem falo especificamente pra fazer jejum. Né? É uma aula extra que eu estou colocando hoje, vou colocar lá. Para quem está dentro do método, pode fazer também jejum. Não precisa tomar o café da manhã, por exemplo. Gente, e um dos maiores problemas do ganho de peso é a insulina, tá? O que é insulina? Então, vou dar um exemplo. Quando você come um pão pela manhã,
Então você vai comer um pão francês com doce de leite no café da manhã. Então você acorda, a tua glicose em jejum, teu açúcar do sangue tá mais ou menos em 80. Aí, quando você come aquele pãozão que já vai virar açúcar, né? Muito rápido vai virar glicose. E ainda come o doce de leite junto, tua glicose que tava 80 em jejum, ela vai lá para 180, 200. Então, tua glicose dá um super pico. A hora que acontece isso, é como se tivesse um termômetro no meu corpo que avisa assim, meu Deus, tem muito açúcar aí no meu sangue. Vamos fazer alguma coisa. Aí o corpo manda a insulina. A insulina é um hormônio que é secretado cada vez que eu sobe minha glicose. Então, comi carboidrato, açúcar, doce, subiu minha glicose. Essa glicose não pode ficar tão alta no meu sangue. A insulina vai lá, pega essa glicose e tira ela do sangue. Então, minha glicose vai baixando, né? Tira essa glicose do sangue, só que ela tem que ser mandada para algum lugar. A insulina pega e manda essa glicose para dentro da célula. Vai gastar. Então, a insulina fala para a célula assim, gaste essa glicose aqui, tá bom? Só que daí você comer um pão com doce de leite no café da manhã, vai pegar o carro, vai chegar no teu escritório, vai sentar e vai trabalhar a manhã inteira sentado. Qual que é o gasto energético que você vai ter ali? Muito baixo, né? Só o basal mesmo. Então tá. Minha glicose se elevou, minha insulina elevou junto, pegou a minha glicose, tirou do sangue e mandou para dentro da célula. Não gastei. Sabiamente, o meu corpo vai transformar essa glicose em triglicerídeo, que é gordura, e armazenar, tá? Então, um dos maiores problemas para o ganho de peso é esses picos de glicose, principalmente de insulina, né? E hoje, muitas pessoas, principalmente as pessoas que estão acima do peso, elas têm o que a gente chama de resistência insulínica, que é a insulina não conseguindo fazer bem esse papel de captar a glicose, tirar ela do sangue e mandar para dentro da célula. A resistência insulínica é como se a tua insulina estivesse cansada, ineficiente. Daí sabe o que ela faz? Ela cada vez se aumenta mais. Então, quanto mais alta for a tua insulina, mais difícil fica o emagrecimento, tá? Então, se você tem a insulina, não tô falando da glicose, tô falando da insulina. A insulina aumentada, você tem um ambiente desfavorável para o emagrecimento, tá? Inclusive, dá para pedir o exame da tua insulina em jejum para verificar isso. E eu sugiro que vocês façam isso, tá? Não só para emagrecimento, mas porque a insulina alta, ela é um grande fator de risco para vários problemas de saúde, né? Para inflamação do corpo e também para riscos de problemas cardíacos e coronarianos no geral. Tá, então se a minha insulina é mais alta, eu tenho uma resistência insulínica, eu tenho um ambiente favorável para o acúmulo de gordura. Porque se a insulina, ela aumenta, ela pega a glicose, joga para dentro da célula, eu não gasto, eu transformo isso em gordura. E quando a minha insulina tá alta, tem um hormônio lá que gasta a gordura, que é o glucagon, ele tá baixo. Tá, o que eu tô querendo dizer com isso? O jejum, ele é muito bom para tratar isso, tá? Para melhorar essa resistência insulínica. E quando eu trato a minha resistência insulínica, eu emagreço. Claro, além de diminuir meu fator de risco para diabetes e para um monte de doenças, como eu acabei de falar, principalmente doenças coronarianas, tá? Então, o jejum também é muito interessante para pessoas que estão acima do peso e não conseguem emagrecer, parece que está estagnado. Às vezes você está, sim, com uma resistência insulínica e o jejum vai ajudar nisso, tá? Então, gente, o jejum é, sim, um aliado e não faz mal, faz bem, tá? Ele nos ajuda a detoxificar o corpo, a fazer renovação celular, né? E é fisiológico. No tempo das cavernas, ninguém tinha alimento nas prateleiras de casa. Então, os homens da caverna passavam muitas horas sem comer. E quem mantinha eles era a gordura, né? Então, o jejum é algo natural, né? E então, não tenham medo do jejum, tá? Volto a dizer, algumas pessoas, no caso dos ectomorfos ali, podem sim sentir um pouco mais de dificuldade na hora de fazer um jejum, talvez não se adaptar. Ai, Carol, eu tentei de várias formas e não consegui. Ok, tá tudo bem, tá? Você pode fazer um jejum de menos horas ou não fazer, né?
Não é que também se você não faça o jejum, meu Deus, eu vou morrer de problema no coração. Porque também são outros inúmeros fatores que vão influenciar nisso, né? Mas o jejum é algo bom, tá? Tirem essa crença que a gente tem lá dos nossos pais, avós. Menina, não fique de barriga vazia. Vai comer, não presta, né? Eu vejo, é muito comum chegar pra mim, e eu não tiro o pensamento do pai, principalmente na frente da criança, mas a mãe chega com a criança, né, lá pra me atender e fala assim, ai, meu filho não come antes de ir pra escola. Eu falo, e o que que tem? Penso comigo, né? Claro que não falo isso, né? Até porque às vezes o pai tá com aquele desejo que o filho comece a comer pela manhã. Mas não teria problema nenhum em ter o filho ir pra escola em jejum. Tem gente que tem uma anorexia matutina, né? Não tem fome no apetite, não tem apetite no período da manhã. Tá? Então, volto a dizer, é super fisiológico. O urso hiberna, né? O urso, ele fica muitos dias em jejum, se mantendo apenas... Né? Normalmente, animais dos árticos, né? Do gelo, acontece muito isso. Eles ficam muitos dias ainda sem comer. Gente, então nós fomos feitos para o jejum, tá? O jejum é super saudável e é uma estratégia de emagrecimento, tá? Claro, duas coisas vão influenciar na questão do emagrecimento em fazendo jejum. Com o que você quebra o jejum e o que você come ao longo do dia, né? Ah, Carol, tô fazendo jejum e não vejo diferença. Putz, mas comer uma barra de chocolate à noite, comer 4 fatias de pizza à noite, daí faz jejum, até tranquilo, né? Até meio-dia. Então, os alimentos que você quebra o jejum. Então, quais alimentos você vai comer logo após terminar o teu período de jejum? É muito importante. Não vai comer um pão com doce de leite, tá, gente? Carboidratos bons e uma boa proteína. Carboidrato bom pode ser fruta e proteína, pode ser ovos, né? Bom carboidrato, uma batata com uma carne, por exemplo, e legumes. Tá? Então não vai quebrar o jejum comendo salgadinho, pão, lasanha, farofa, né? Uma boa proteína, carnes, e um bom carboidrato, que pode ser aveia, pode ser batata, pode ser mandioca, pode ser arroz com feijão, pode ser frutas, tá? E também para o emagrecimento, além do jejum, se vocês optam por fazer o jejum, o que você vai comer ao longo desse dia. Porque lembra que eu acabei de falar da questão da glicose? Eu dar pico de glicose, eu vou acabar dando pico de insulina. Isso é o que mais detona a minha saúde e que mais faz eu acumular gordura. Eu fiz 14, 16, 18 horas em jejum, mas aí eu fico, ao longo das próximas 3, 4 refeições que eu faço no dia, eu fico dando pico de glicose o tempo todo no meu corpo, né? Ai, comi uma fatia de bolo. Agora eu vou tomar um milkshake. E depois minha próxima refeição é um pão branco com manteiga. Tô dando pico de glicose, né? Eu como isso se transforma em glicose, em açúcar muito rápido, e minha glicose se eleva a minha insulina. Elevou minha insulina, estímulo para acúmulo de gordura, bloqueio na queima de gordura. Então, daí não vai funcionar. Então, o jejum, ele precisa ser feito com essa racionalidade, né? Eu faço o jejum, mas eu também me alimento muito bem nos horários, nos intervalos que eu vou comer. Tá, gente? Se vocês têm dúvidas, querem saber alguma coisa, pode ser que os primeiros dias que você faça jejum, você sinta dor de cabeça, por exemplo, tá? Porque o nosso cérebro, ele é mantido com glicose, né? Então, pode ser que você sinta dor de cabeça ao começar a fazer, tá? Mas, no modo geral, ele vai beneficiar todo mundo. Ele só não é benéfico quando eu tenho um objetivo, por exemplo, de ganho de massa muscular, né? O treinar em jejum não é interessante se o meu principal objetivo é estético, é ganho de massa muscular, tá? Mas pro emagrecimento é super interessante, é uma estratégia. Ai, Carol, mas não é a única? Claro que não. Você pode emagrecer comendo a cada 3, 4 horas sem problemas, tá? Mas é uma excelente estratégia de emagrecimento. Então, eu indico pelo menos 14 horas, 16. Se vocês têm condições, acorde e não tome já o café da manhã ao acordar.
Vai primeiro fazer o que tem que fazer em casa, não sei, levar a criança pra escola, arrumar casa. Ou faz o café da manhã às 10 horas, no intervalo do trabalho, tá? Eu não sei vocês, pra mim, eu me adapto muito melhor com o jejum pela manhã do que à noite. Por exemplo, não comer à noite, pra mim é muito mais difícil. Eu me adapto muito melhor a fazer jejum pela manhã, tá? Mas como eu falei, tem pessoas, eu tenho pacientes que fazem jejum a partir das 15 horas, né, das 3 da tarde. Fazem então jejum das 3 da tarde até o café da manhã do outro dia, ou até as 10 horas da manhã, também depende, né, da rotina que essa pessoa tem, tá? Mas então, tirem da cabeça aquele papo que o pai e a mãe falam, não presta ficar sem comer. Presta sim ficar sem comer, né? É muito, muito bom. Você pode fazer isso algumas vezes na semana, algumas vezes não fazer, como eu falei, às vezes faz durante a semana, fim de semana não faz. Carol, exagerei no consumo do fim de, sei lá, comi uma pizza, comi muita pizza hoje. Que já é errado, mas amanhã posso fazer jejum? Pode. Não vai resolver, tá? Por exemplo, eu comi 4 fatias de pizza, né? Dá mais de 1000 calorias isso. Amanhã eu fico em jejum e resolvi o meu problema? Óbvio que não. O que comeu, comeu e já está lá dentro e já causou inflamação e já aumentou glicose e já estimulou o acúmulo de gordura. Porém, você pode sim usar o jejum até para um alívio do teu sistema digestivo, né? Então, vou deixar o meu corpo mais aliviado, né? Porque ele vai passar muito mais tempo fazendo digestão. Quero dar boa noite aí ao pessoal que tá entrando na live, tá? Por favor, tirem suas dúvidas. Boa noite a Silvana, Regiane, Kátia, Ivone, Alex, boa noite, Jenny, Maurício, obrigada, gente, pela presença. Joseli, Cleciana, boa noite, Tica, Andréia, Marília, Karine, Juliana, Ana, Graciano, Glauber, Edcleia, muito obrigada pela presença. O assunto hoje é bem interessante, que é o jejum, tá? Tirem suas dúvidas, mandem suas perguntas aqui para mim. E então, gente, o jejum é uma ótima estratégia, como eu falei. Ele é muito bom, inclusive, para quando você está em tratamento de algum problema de saúde, tá? Por quê? Porque ele faz renovação celular, morte de células ruins, digamos assim, para ficar mais fácil de vocês entender. Controla a insulina e glicose, isso é muito bom. Isso hoje é o maior problema da humanidade, né? Esse alto consumo de carboidratos refinados leva a um aumento muito grande de glicose, que leva a um aumento muito grande de insulina, que cria todo um ambiente patológico, além do ganho de peso, né? Então, sugiro. Quem quer fazer atividade física em jejum, show. Sensacional, né? Desde que não seja de alta intensidade, porque daí você pode ser prejudicado um pouco. Será que eu vou dar uma dica para vocês que querem fazer atividade física de alta intensidade? Será que eu vou ser boazinha? Vou ser. Então, assim, ó, se você quer manter o jejum de uma certa forma e vai fazer atividade física de força pela manhã, exemplo da musculação, você pode usar TCM ou óleo de coco, tá? TCM é triglicerídeo de cadeia média que você compra em casas de suplemento, ou o próprio óleo de coco, tá? Você consome uma colher. O que ele vai fazer? Ele é uma fonte de energia imediata e ele não vai aumentar a tua glicose e tua insulina. Então, pode ser uma boa estratégia, tá? E então, pode ser uma... não tô falando isso para fazer caminhada, atividade física leve, tá? Então, para quem vai fazer caminhada, atividade física leve, que o coração ali fica batendo até uns 90 batimentos por minuto, não. Mas ali vai fazer uma musculação de alta intensidade, muito peso, um spinning, tiros de corrida, aí um TCM ou óleo de coco pode ajudar, tá? A não ter aquela fraqueza, como o nosso amigo perguntou lá.
Gente, deixa eu ver se eu passei aqui alguma pergunta de alguém. Se eu esqueci de responder. Mas acho que eu respondi todas as dúvidas de vocês. Então, quem tá dentro do método de aceleração do emagrecimento vai receber essa aula lá, vai ficar salva, né? E podem usar como estratégia dentro do método de aceleração do emagrecimento o jejum. Lembrando, gente, 12 horas, tudo bem, às vezes você não faz 12 horas de jejum, começa fazendo 12, né? Mas o ideal seria acima de 12 horas, tá? 14, 16, 18. Tem gente que chega a ficar 24 horas sem comer. Aí eu já acho um nível hard, mas tem gente que faz, né? E jejum é muito bom, muito saudável, tá? Não é o que você vai ouvir da maioria das pessoas, mas essas pessoas, primeiro vocês têm que consultar se elas têm conhecimento na área, né? Tá bom, gente? Esse é o recado que eu tinha que dar hoje. O recado tá dado. Faça um jejum. Carol, sobre óleos de coco, todos são bons. Então, de marcas não tem como eu falar, mas o óleo de coco, o ideal seria o óleo de coco extra virgem, né? Porque daí tem o virgem e tem o extra virgem, né? Até aqui quando eu tô falando do uso do óleo de coco com esse benefício de treinar em alta intensidade e não quebrar o jejum usando o óleo de coco ou utilizar o óleo de coco como consumo para tratamento de algo, né? Por exemplo, tem alguns casos que a gente utiliza o óleo de coco como tratamento, uma candidíase, por exemplo. Tem que ser o óleo de coco extra virgem, tá? Não o virgem. E você vai encontrar das duas formas. Então tem que se atentar para esse cuidado. Agora, quando você compra em cápsula, eu já acho mais complicado, sabe? Tem gente que toma óleo de coco em cápsula, né? Tem que ter muito cuidado com isso. Tem que ver a forma que foi extraído esse óleo de coco, né? O que torna o óleo de coco uma gordura interessante é justamente essa extração, que é uma extração prensada a frio, né? Que é o óleo que fica e que ele se torna extra virgem, né? Ele não é utilizado nenhum processo, nenhum procedimento químico para isso, tá? E aí tem várias marcas. E o óleo de coco, normalmente, ele vai variar a consistência dele conforme o clima, tá? Então, quando está calor, ele fica líquido, e quando tá frio, ele fica duro, tá? Isso é um indicativo também que é um óleo mais extra virgem, mais puro, tá? Mas o óleo de coco, né, mudando um pouco o assunto, é um tipo de gordura interessante. Por mais que daí não seja o extra virgem, seja o virgem, é muito mais interessante para cocção do que um azeite, desculpa, os óleos refinados, né? Óleo de soja, óleo de milho, óleo de canola, tá? Gente, e até falando do jejum, né? Se vocês sentem algum sintoma que não conseguem melhorar, o jejum às vezes também vai ajudar a tratar. Sabe aquela enxaqueca que não passa? Aquela ansiedade que não trata? Jejum, já vi muitas vezes o jejum melhorar isso, tá? Então, jejum é fisiológico, é natural, é saudável. Então, vamos combinar que amanhã todo mundo vai estender o seu horário de café da manhã. Então, se você toma café já ao acordar, você vai tentar esperar mais horas para tomar café da manhã. Vai tomar café da manhã ou às 10 da manhã, ou vai pular direto para o almoço, tá? Faz essa tentativa, não precisa ser todo dia. Depois venham me contar como que vocês se sentiram. Claro, com um dia só vocês não vão sentir muita diferença. Tá bom, gente? Ah, ninguém me perguntou isso, mas eu vou falar. Carol, mas e daí se eu fizer jejum não posso tomar nada? Pode, né? Se você tomar água com limão, água com gás, chimarrão, café, chá. Café tem que ser sem leite, sem açúcar, chá sem açúcar. Você não quebra o jejum. Então você pode manter tomando isso no período que você fica em jejum, tá?
Tem gente que tem o hábito de tomar o limão pela manhã, pode continuar tomando, não vai quebrar jejum. Pode tomar chimarrão, chá, tá? Isso aí então não quebra o jejum. Isso ajuda você também manter-se mais tempo em jejum. Pra mim, pelo menos, funciona. Tá bom, gente? Então eu lanço essa sugestão pra vocês, né? Façam jejum. Não precisa ser, quem nunca fez, não precisa ser de 16 horas, mas adie um pouco o café da manhã, tá? Ou se é mais fácil pra vocês tirar a janta, fica sem a janta. Combinado? E lembrando que a sala vai ficar gravada para o pessoal do método de aceleração do emagrecimento, lá dentro da plataforma da Hotmart, tá? E estamos, lembrando, quem quer entrar para o método de aceleração do emagrecimento, que é o método de emagrecimento que eu criei, nós estamos com uma super promoção agora no mês de abril, que é, você compra um programa e ganha 2, tá? Compra o método de aceleração do emagrecimento e ganha ainda o desafio de 21 dias. Tá? Desafio de 21 dias também é um programa de emagrecimento que eu criei. E o método de aceleração de emagrecimento é um programa 100% online que vocês têm acesso por um ano. Ou seja, vocês compram e passam o ano inteiro com acesso a ele. A todas as aulas novas que eu coloco, ao grupo, aos desafios, né? Por exemplo, quem tá dentro do método, essa semana foi lançado o desafio de 21 dias e o pessoal se animou, tá fazendo, né? Vai ter até premiação. Isso ao longo de um ano, tá? E o valor do programa é muito barato para tudo que ele entrega, tá? Então, vocês têm uma Nutri, uma personal durante um ano aí por menos de R$30 por mês, gente, tá? Eu não lembro, a Enaile pode falar melhor aqui, mas eu não me lembro se é 12 de R$30, é algo assim, né? Então, a gente ainda tá ofertando isso. Você compra um e ganha o segundo curso, que você pode começar a fazer ele, ou pode presentear alguém. Tá? Então, o método de aceleração de emagrecimento, a gente teve casos de paciente que reduziu até 20 quilos em 60 dias, tá? E todo dia aí tem resultado, né? Tem muitos alunos participando e tem bons resultados. Então, quem quer saber mais informações sobre o método, vem falar comigo aqui, digita eu quero nos comentários, que a gente vai passar todas as informações sem compromisso, tá? Mas então é acesso a um ano e você tem o grupo do WhatsApp, tem vários bônus, você ganha livros digitais, tudo isso de brinde ainda esse mês. Tem essa promoção aí com compre um e leve 2, tá? Então eu quero fazer um convite, quem tá pensando, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa para emagrecer, mas não toma nenhuma atitude, tome uma atitude hoje. Tome uma atitude hoje, venha conversar com a gente, porque assim, ó, você não vai ter nenhum resultado se você tá fazendo tudo igual. Eu gosto muito de falar isso aqui, ó. Esteja num ambiente onde todo mundo está com o mesmo objetivo. Então, se o teu objetivo é ser mais saudável, é emagrecer, esteja num ambiente onde todo mundo está querendo isso. Porque o ambiente te influencia demais. Então, entre para o nosso ambiente, que é o método de aceleração do emagrecimento. Lá, você vai estar justamente dentro desse ambiente que é muito mais influenciador. Talvez aquele dia que justamente você estava desanimado, alguém posta lá alguma coisa que, putz, faz você lembrar que você tá no grupo, que você tem um objetivo maior. Porque é dias de luta e dias de glória. Claro, nem todo dia você tá com o mesmo ânimo e o mesmo foco, né? Mas então esteja inserido num ambiente onde todo mundo tem o mesmo objetivo que você, que as coisas vão ficar com certeza muito mais fáceis, tá, gente? Então, método de aceleração de emagrecimento com super desconto e ainda compra um curso, ganha 2, tá? Parcela em 12 vezes, fica menos de R$30. Vai ter acesso a um ano no curso. Toda semana sobe aula nova. Todo dia você tem acesso comigo no WhatsApp. Só não emagrece quem não quer. Só não entra quem não quer. Porque é uma grande oportunidade, né? Aí não adianta reclamar. Eu falo assim. Tá. Como que você se vê daqui 4 meses? Se você não tomar uma atitude agora. 4, 5 quilos acima do peso? Mais pesado ainda? Não adianta ficar só se lamentando e não mudar nada. Né? Hoje eu conversei com uma aluna. Que ela falou, ai, Carol, não vou fazer o desafio, mas já perdi 5 quilos, tô bem animada. Hoje ainda ela me contou. Então, todo dia tem alunos vindo me trazer resultados, né? E quero convidar vocês para participar dele também. Tá bom, gente?
Então, muito, muito obrigado pela presença de todos vocês que estavam aí ao vivo comigo. Semana que vem, terça-feira. Semana que vem não vai ter live. Eu vou estar viajando, então não vai ter live. Mas eu aviso se eu vou fazer algum dia da outra semana. Fique ali, me acompanhe no Instagram ou o pessoal do método tá, né, dentro do grupo, a gente sempre avisa. Tá? Então, terça-feira que vem não tem live, mas tirando essa próxima terça-feira, toda terça-feira, às 19 horas, eu espero vocês aqui sempre com temas diferentes, tá bom? Muito obrigada, uma boa noite a todos.